pessoal, tudo bom? Aqui é a Pamela Malva, da Venturas na História, trazendo outra entrevista para vocês. Dessa vez a gente veio falar de um tema muito importante, especial e também urgente, continua sendo um tema urgente. E para falar dele, a gente trouxe o Carlos Reis, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba. E a gente trouxe ele aqui para falar sobre a libertação de Auschwitz, que comemora 77 anos agora, no dia 27 de janeiro. Então, Carlos, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente está muito feliz de falar com você, muito feliz de poder trazer esse tema. É sempre importante falar sobre ele, mas essa importância eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Mas, de verdade, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer e é uma missão poder trazer esse assunto e principalmente, trazer para os dias de hoje. Eu acho que essa é a principal função do estudo e da educação sobre o Holocausto, trazer para as nossas mazelas de hoje. Sem dúvida. Eu falei agora do dia 27 de janeiro, né, que foi o dia da libertação de Auschwitz, e também se comemora o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. E eu queria começar perguntando exatamente sobre isso. Qual é a importância de continuar falando sobre essa data, continuar falando sobre o Holocausto? Porque mesmo que tenha 77 anos da libertação e mais de 80 anos de que tudo começou, digamos assim, qual a importância de continuar falando sobre isso? Bom, a memória do Holocausto, né, assim como qualquer memória de qualquer evento histórico, ela é uma construção constante. Né? Ela não vem dada, ela não vem de bandeja. E depois de algumas décadas de uma visão bastante particular, bastante restrita, hoje a gente vive um momento de universalizar essa memória. Né? Significa que o sentimento de pertença ela alcance todo mundo e que as lições que nós, humanidade, nós criamos a partir do Holocausto sejam úteis. Né? No século XXI, transmitir essas atrocidades por si só não pode ser o fundamento principal dessa memória. Né? E o Holocausto é uma ferramenta educativa importante para transmitir, por meio de histórias, enfim, valores. A gente está falando de tolerância, de democracia, de liberdade, de pluralidade, de direitos humanos, de diversidade, de justiça, enfim. A importância de relembrar está na conexão que a gente faz, né, como a gente falou antes, do passado com o presente e o futuro. Né? Por isso que falar sobre o Holocausto tem que estar conectado com as narrativas de hoje, relacionadas a racismo, que é estrutural, que é intenso, né? Sobre a violência contra a mulher, a LGBTfobia, a intolerância religiosa, né? A xenofobia, o próprio antissemitismo, a outros genocídios, né? Também a acolhimento a refugiados, a questão da inclusão de pessoas com deficiência, tudo isso faz parte de falar sobre o Holocausto hoje. Universalizar a memória é decodificar essa tragédia e tirar dela valores que a gente consiga compartilhar. O 27 de janeiro era uma data que nos ajuda a fazer isso, né? Que nos ajuda a construir essa memória. Né? Como eu falei, ela não vem pronta. Eu costumo dizer que não basta a gente lembrar, que a gente precisa agir de acordo com as lições que a gente aprendeu, né? Com os valores que a gente absorveu. Né? Nós estamos ainda em processo de dar sentido para essas histórias, né? Descartar aquele viés conteudista, né? Massificado e tudo mais, e ainda é uma caminhada que nós e as próximas gerações ainda vão ter para entender de forma absoluta para que serve rememorar o Holocausto. O 27 de janeiro é mais uma oportunidade para universalizar a memória, uma memória coletiva, né, que seja universal, porque quando a gente fala nunca mais, que é esse slogan clássico da memória do Holocausto, no fim das contas a gente está renovando um pacto coletivo de que a gente vai identificar os sinais e lutar, né, contra toda forma de ódio, de intolerância e tudo mais. Né, falar nunca mais é se comprometer a tornar a memória o que toda memória deve ser, que é útil. É manusear essa memória, enfim. E o 27 de janeiro nos ajuda a fazer isso. Sim. E aí, antes da gente falar um pouquinho mais sobre todos esses processos de honrar realmente essa promessa que a gente fez enquanto humanidade e sociedade, é importante falar do porquê o dia 27 se tornou esse dia de, entre aspas, comemoração, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais da importância de Auschwitz para toda essa história, porque no total a Alemanha nazista teve uma dezena de campos de concentração, muitos tiveram diferentes funcionalidades, digamos assim, mas Auschwitz é um que está no imaginário das pessoas. Quando a gente fala do terror que foi o Holocausto, é impossível não falar sobre esse campo.
E eu queria saber por que ele foi tão importante, por que a libertação de Auschwitz foi tão significativa. Bom, você tem razão, foram dezenas de campos com características muito diferentes, né? Campos de trânsito, campos de trabalhos forçados, campos de prisioneiros, campos de concentração. Muitas vezes é muito difícil classificar um determinado lugar como sendo determinado campo, muitos campos possuindo características até simultâneas, é uma questão difícil. Mas existe um simbolismo no complexo de extermínio de Auschwitz que é maior até do que ele próprio, né? Quando a gente fala Auschwitz, no final das contas, a gente não está falando só sobre o campo de concentração de Auschwitz I ou o campo de extermínio de Birkenau, Auschwitz II. Quando a gente fala Auschwitz, do ponto de vista histórico, a gente remete ao complexo de dezenas de campos dos 3 campos principais, mas dos campos satélites que existiam ali em volta. Claro que esse é o maior dos complexos, foram mais de 1 milhão de mortos ali. Quando a gente vai levantar números, Auschwitz sempre ocupa os maiores em todas as categorias que se for numerar, né? Mas inclusive a memória do Holocausto foi sendo construída em paralelo à memória de Auschwitz e se tornaram quase sinônimos em determinado momento, infelizmente, né? E eu digo infelizmente porque é sempre um desafio mostrar que o Holocausto não começa em Auschwitz e o Holocausto não se resume a Auschwitz, né? O Holocausto não começa nas câmaras de gás, o Holocausto foi um genocídio, né? E como todo genocídio ele pressupõe etapas. Por isso que, às vezes, é até mais relevante e até mais chocante falar sobre outras etapas mais anteriores, etapas que estão, às vezes, até muito mais próximo de nós do que do extermínio em si. E aí nos mostra como foi possível chegar até Auschwitz, né? Mas o que ele representa é inegável, tanto é que a ONU, em 2005, escolheu justamente o 27 de janeiro, né, o dia da liberação desse complexo por parte das forças soviéticas, para simbolizar esse dia internacional. É justo e eu acho que não é nenhuma aberração pontuar o 27 de janeiro como uma data de memória, mais uma de tantas que a gente tem, que a gente pode usar em prol de algo maior, que é a da educação sobre o Holocausto. Aí agora falando um pouco mais sobre o que você já estava comentando um pouco com a gente, dessa necessidade de continuar falando sobre esse tema e de discutir as coisas que vem acontecendo recentemente, porque a gente tem visto muita coisa acontecendo, muitas ideologias sendo disseminadas, e eu queria citar e fazer perguntas relacionadas a 2 coisas recentes que a gente selecionou aqui, que foram assustadoras, digamos assim, para não dizer algo maior, foram no mínimo surpreendentes, que a gente viu na semana passada um funeral de uma política membro de um grupo conhecido por suas ideologias de extrema-direita. No funeral dessa pessoa, que se chamava Alessia Augello, a gente viu a cena do caixão dela coberto por uma bandeira com a suástica, enquanto as pessoas na procissão faziam a saudação nazista. E isso só de falar já me arrepia, porque eu fico pensando qual foi o processo de fazer isso acontecer. E eu queria te perguntar, relacionando a esse acontecimento, usando ele como uma simbologia, digamos assim, por que você acha que esse tipo de narrativa, esse tipo de ideologia de extrema-direita tem tanta liberdade para fazer esse tipo de manifestação aberta diante de tantos horrores que aconteceram no Holocausto? Por que você acha que eles ainda têm tanta força? Bom, na verdade, a gente está falando sobre um fenômeno que é cíclico, né? E as ascensões das extremas-direitas estão dentro dessa lógica cíclica. É claro que nos incomoda, mas eu acho que a gente precisa dar um passo além dessa discussão e entender algo que vai além do discurso em si, ou da bandeira em si, ou do gesto em si, né? Por quê? Porque o discurso ele vai existir sempre, né? Ele sempre esteve aí, né? A questão principal é entender por quê, né? Quais são os fatores
que fazem com que essas ideias sejam legitimadas em determinado contexto, em determinada época, em determinado lugar, e em outros não. Por que uma saudação nazista ou um dog whistle supremacista ele causa espanto e causa indignação num determinado contexto, numa determinada época, num determinado lugar, e em outro ele é praticamente aceito, né? Isso envolve o contexto político, que é mundial, local, enfim, política de repressão, papel também das escolas, dos educadores, enfim. Ao meu ver, a discussão ela é maior nos fatores que levam a essa legitimação do que para o discurso em si. Né? O que a gente precisa fazer é um trabalho para que esse ciclo termine logo e que a educação antifascista, né, que volte a ser um consenso. Né? Durante décadas, o antifascismo foi praticamente um consenso ocidental e que vem sendo quebrado nesse último ciclo. Então, a gente precisa acelerar o final dele e continuar discutindo bastante sobre os fatores que fazem com que esse discurso não ele exista, mas que ele se sobreponha e se torne legítimo numa determinada sociedade, como eu falei, e em outras não. Né? Por que isso acontece em determinados momentos, em outros não? Eu acho que essa discussão é mais interessante do que o fato de ainda existirem grupos de extrema-direita. Sim. E falando nesses grupos, a gente tem visto um extremo crescimento, a gente vê grandes grupos relacionados com esse tipo de ideologia supremacista, digamos assim, nascendo e renascendo em diversas nações. Estados Unidos, a gente vê a Ku Klux Klan ganhando muito poder, por exemplo. Poder, digo, de tamanho, né? A gente vê pessoas aderindo cada vez mais a esse grupo e as ideologias desse grupo. E aí, outra notícia que era uma das duas que eu queria trazer é que essa semana mesmo a antropóloga Adriana Dias revelou que em 2021 no Brasil existiam pelo menos 530 grupos extremistas em um crescimento enorme desde 2019, porque de lá até aqui foi um crescimento de mais de 270% na quantidade de pessoas que se adaptam a esse tipo de ideologia e se identificam com ela. E eu acho que é meio essa pergunta que você fez também, por que as pessoas continuam se identificando com discursos extremistas? Alguma coisa que está acontecendo atualmente faz esses discursos ganharem ainda mais voz? Você acha que é por aí essa discussão também? Você acha que esses números traduzem um pouco essa necessidade de falar sobre isso e perguntar por que as pessoas estão se identificando tanto? Bom, primeiro, a Adriana ela faz um trabalho espetacular. Ela não é só uma pioneira nesses estudos, mas ela é metódica, ela não desiste, ela vai atrás, ela coleta os dados e ela tem muito mérito na visibilidade disso tudo que existe hoje no Brasil. Eu acho que esse tipo de discurso ele não dá só soluções simples para problemas complexos. Eu acho que vai além disso. Né? Ele lida com uma característica humana que é muito forte, que é a do ressentimento. Né? Essa emoção que mistura medo, decepção, nojo, raiva, tudo numa coisa só. Né? O ser humano tem isso, ele sempre vai ter. E esse tipo de narrativa, né, que se mistura, de certa forma, com a ideia de superioridade de uns em relação a outros, ela é uma bomba relógio, né, só esperando para que ela seja politicamente manipulada por alguém ou por algum grupo que entende como isso pode ser um motivador. Né? O ressentimento ele é um motivador, ele está ali esperando, aguardando ser manipulado para ser usado de maneiras diversas. Isso vai acontecer sempre. Né? Por isso que esses grupos vão continuar existindo, e esses grupos ainda existem, porque o ressentimento é uma característica humana que continua existindo. Né? Eu acho que cabe a nós, como sociedade organizada, entender o perigo que cada um desses grupos representa, ou cada um dessas narrativas representa, por menor que seja. Né? A gente precisa aprender a ligar esses sinais de alerta, por menor, como eu disse, que seja. Entender esse perigo, o que ele representa para todos nós
e não deixar com que eles consigam submergir, né? Eu acho que esse é o nosso papel, lidar com seriedade e não de que, veja bem, é mais um grupo de pessoas com ideias malucas, que isso nunca vai prosperar. A história nos mostra que em determinadas condições ideais de temperatura e pressão, isso pode ser uma característica importante que, aliada a outras, pode levar a grandes catástrofes, como foi o Holocausto. Sim. E você, agora uma questão que eu pensei que eu gostaria de colocar também, você acha que de alguma forma a gente está aqui falando desses novos grupos que têm surgido, adquirindo cada vez mais membros? A própria Adriana falou que no Brasil são mais de 10 mil pessoas que se identificam com esse tipo de narrativa, esse tipo de ideologia. Ainda que seja um número assustador, é menor do que os que fizeram esses sistemas, esses acontecimentos, episódios como o Holocausto acontecerem. Tipo, precisava de muito mais gente para fazer isso acontecer. E aí eu queria te perguntar, você acha que existe alguma lógica no mundo que a gente vive hoje que permite que isso aconteça novamente? Ou precisa de outros tipos de representantes, por exemplo, essa temperatura de pressão e tudo mais? Você acha que precisa de alguma coisa, falta alguma coisa ainda para esses movimentos emergirem e criarem algo tão absurdo? Ou a gente ainda está um pouco longe e está no momento ideal de tentar, não digo abafar, mas combater esse tipo de narrativa? Olha, nunca é o momento ideal. A gente sempre poderia estar lidando com etapas anteriores. Na verdade, a gente precisa entender que nenhum evento histórico ele é igual ao outro. Os eventos eles são todos eles são singulares. Não vai existir nunca, em nenhum momento, o mesmo contexto e as mesmas condições que vão levar a um holocausto da forma como ele aconteceu, né? Isso a gente precisa entender. Quando a gente fala evitar que isso aconteça de novo, tem muito a ver com o processo em si e com o resultado dele, que é a morte, o assassinato de milhões de pessoas. A gente precisa evitar que isso aconteça, né? Mas é também uma atribuição, uma missão nossa como sociedade, apontar e identificar essas luzinhas, esses sinais de alerta, para que uma situação que eu posso dizer semelhante, como a gente está falando, né, de temperatura e pressão, possa ocorrer novamente. Né? E isso é feito sempre nas primeiras etapas. Né? É muito difícil realizar esse tipo de alerta em etapas avançadas de um processo violento e repressor e agressor que vai levar a um extermínio em etapas muito avançadas. A gente pode ver outros exemplos também que aconteceram no século XX. A gente pode falar de Ruanda, a gente pode falar de outros casos, a gente pode falar de Darfur, a gente pode falar, enfim, são muitos os casos. E que ali, em determinado momento, essa linha já tinha sido cruzada, não era mais possível retroceder em termos de alerta. Né? Os eventos históricos, eles são diferentes, mas estudando a gente consegue compreender e entender como eles podem, ou como essas características podem ser adaptáveis e mutáveis para que se transformem num evento histórico que se encaixe dentro do arquétipo, por exemplo, do genocídio. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes podem dizer que nós estamos exagerando porque não é tudo aquilo, mas é justamente por conhecer a história que a gente sabe que esse início realmente não é tudo aquilo, mas que se não for cortado ali na raiz, existe uma possibilidade, uma chance de se chegar à tragédia que ninguém quer que a gente. Sim. E nesse papel que a gente tem enquanto sociedade de realmente falar sobre esse assunto, discutir o tempo inteiro, lembrar do que aconteceu, para evitar todos esses pontos que você estava comentando, como a gente pode fazer isso na prática? Qual é o caminho que a gente pode seguir
digamos assim, no micro também, tipo, num jantar com pessoas que têm ideologias parecidas com essa, como a gente pode mostrar que esses episódios foram realmente o que foram? Trazendo a narrativa de alguém que passou por isso, citando pessoas, por exemplo, como Andor Stern, que é um brasileiro que passou pelo Holocausto, falar sobre os números que aconteceram, falar como a gente pode mostrar que isso realmente aconteceu e que é interessante colocar essas narrativas extremistas em perspectiva e falar, olha, já deu ruim em certo momento, por que vocês estão caindo nisso de novo? Bom, a educação é a nossa vacina, né? A nossa vacina contra o ódio. A gente tem outras medidas que são importantes, a própria construção da memória, a justiça e a criminalização de determinadas ações, mas a educação, o nosso alicerce, né? Nunca foi tão importante estudar e transmitir o Holocausto como é nos dias de hoje. No nosso caso aqui do museu, né, tanto a escola quanto o museu são terrenos férteis para incentivar esse pensamento crítico, essa reflexão, inclusive sobre o momento atual que nós vivemos. E uma das maneiras da gente levar a reflexão do que acontece hoje é justamente conhecer a história e aprender com ela. Como é que a gente faz isso? Né? Basicamente personificando, né? Gerando empatia, né? Desenvolvendo a alteridade, contando histórias individuais. Né? E aí, para a gente, os números é o que menos importa. Né? Não dá para colocar sofrimento em números, não dá para comparar sofrimento, inclusive. Né? Os números são frios, mas as histórias pessoais não são. E as histórias pessoais são a porta de entrada para a educação sobre o Holocausto no século XXI. Contar o maior número de histórias, primeiro resgatar essas histórias e depois contá-las no maior número de formatos, de possibilidades. Por isso que é algo que me agrada muito, a adaptação de histórias ou de diários ou de biografias para outras ferramentas, é algo que me agrada. Plataformas digitais, a gente teve um exemplo logo antes da pandemia, que houve uma iniciativa de um empresário israelense de transformar uma história de uma menina chamada Eva, inclusive, em stories do Instagram, então virou uma febre aquilo na época, e eu vejo com muito bons olhos, né? A questão é saber se o produto em si é bom ou se não é bom, e não o formato que ele vem. O formato é importante, né? Também, mas o mais importante é o conteúdo. Por isso que, por exemplo, o Museu do Holocausto de Curitiba tem uma conta no TikTok, que é alimentada ali, as pessoas falam, mas como assim o Museu do Holocausto tem uma conta no TikTok, fica fazendo dancinha ali? Não, mas é uma plataforma que parte da equipe tem o know-how, tem o conhecimento, entende qual é o público, entende que tipo de conteúdo vai ser produzido especialmente para aquilo. E aí o TikTok do museu é um sucesso, porque eles são contadas histórias, são levantadas discussões, mas dentro daquela plataforma. Né? O material que a gente vai construir para o TikTok é completamente diferente do que a gente vai construir para um vídeo do Facebook, por exemplo, ou para o nosso canal no YouTube. Então tem tudo isso, mas eu acho que o pontapé, o ponto de partida é a personificação disso. Né, a desmassificação do Holocausto, transformar esses números em nomes, em sobrenomes, em histórias, porque só aí a gente, como eu falei, né, a gente consegue abrir essa janela e mergulhar no que aí sim interessa para a gente, que são os valores, os princípios. A educação, como toda ela, é sempre algo a longo prazo, é sempre uma construção. Né? A gente vai ver os resultados a longo prazo, se ele é feito disso de forma bem feita. Sim. Eu ia perguntar exatamente sobre esse processo de ensinar os mais jovens também, porque, querendo ou não, é uma forma de criar uma base, né? Criar uma base para não ter que combater esse tipo de narrativa daqui 30 anos, por exemplo.
E aí eu ia citar, por exemplo, um filme que chama Escritores da Liberdade, de 2007, em que a professora faz esse processo de desmassificar o Holocausto, fazendo os alunos dela lerem o diário de Anne Frank, que é enorme, é conhecido por fazer esse processo mesmo de humanização do processo, né? Porque era uma menina falando sobre os horrores que ela vivenciou. E eu acho que esse filme mostra exatamente isso, de pegar uma pessoa e fazer adolescentes com a mesma idade que ela tinha entenderem pelo o que ela passou. E eu acho que esse processo do Instagram, por exemplo, da Eva, que fizeram toda essa narrativa, aproxima muito de quem acha que está distante, né? Então, um jovem brasileiro de 16 anos vê um TikTok do museu falando sobre uma menina de 16 anos, por exemplo, que morreu num campo de concentração, aproxima muito mais esses dois personagens e faz eles entenderem que, por mais que tenha sido 80 anos atrás, não faz tanto tempo assim. Foi ontem na história da humanidade, né? Então, acho que é exatamente esse processo. Não, é por aí. Essa é uma das possibilidades. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que a gente precisa entender, né, que as lições, né, e esse legado, esse possível legado que educadores, que historiadores criaram a partir do Holocausto é justamente isso, eles foram criados. O Holocausto não tem lições cruas, né? O Holocausto sozinho ele não nos ensina nada, né? Auschwitz não é a escola de direitos humanos, Auschwitz é a escola da morte, mas é o significado que nós damos para isso que é importante. Por isso é que a gente foca o genocídio como um instrumento, como uma ferramenta. Até meados, posso falar da década passada, né? Muito pouco tempo, infelizmente, o Holocausto ainda figurava no rodapé dos livros de história da educação básica. Ele estava ali no rodapé da página. E aí, na última década para cá, também com a polarização política, também com a vulgarização do Holocausto por parte de muita gente, governantes, jornalistas, influenciadores, o tema acabou tomando um caminho oposto e hoje ele está na boca de todo mundo. Nos dois casos, a educação brasileira ainda não sabe lidar tão bem com as lições que o Holocausto pode nos proporcionar e que educadores, historiadores têm construído. E esse não é só um problema do tema, né? Eu acho que é um problema muito maior do nosso sistema educativo como um todo, né? Que está sucateado, que está fragilizado, que não tem reconhecimento, capacitação, remuneração decente. Mas o Holocausto, no geral, ele ainda é visto como um recorte da história que está conectado exclusivamente à Segunda Guerra Mundial. E ele está desvinculado das nossas mazelas, né? Então, falta dar sentido para essas histórias. Falta, como eu falei, né, descartar aquele viés conteudista e massificado dessa tragédia. E a conscientização só vai existir quando a gente começa a traçar paralelos constantes com a atualidade e desenvolver a empatia desses jovens, né, por meio das histórias pessoais. Como você mesmo disse, o jovem de 16 anos lidando com uma história de um jovem na época que tinha 16 anos, essa é uma possibilidade. Para isso, a gente precisa de educadores, de professores que entendam e compreendam a transdisciplinaridade que é o Holocausto e como é que esse tema perpassa por tantos aspectos da nossa vida. Existem exemplos maravilhosos no Brasil, né? Quando eu falo que a educação brasileira não sabe lidar, não é 100% dela. Existem exemplos espetaculares sendo desenvolvidos aqui no Paraná, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. A gente conhece, ajuda algumas iniciativas, conhece algumas iniciativas, mas o Brasil é um país continental, é um país que qualquer tipo de política pública, de política de educação, de política pedagógica que envolva uma mudança de olhar ou uma capacitação um pouco mais ampla, demanda números absurdos para se alcançar todo mundo. Mas eu acho que é uma caminhada e nós somos, né, o Museu do Holocausto acaba sendo mais uma dessas instituições que entra nessa caminhada e já consegue compreender que hoje, por mais que lidar com esse tema seja mais sensível do que era há 10 anos, nós evoluímos de 10 anos para cá, evoluímos nas questões educativas. Hoje já existem
muitos educadores, muitos professores, muitos profissionais no Brasil que entende, né, esse caminho das pedras, e cabe a nós continuar o trabalho de capacitações, de dar visibilidade, de levar exemplos, como a gente tem feito nesses últimos anos aí de trabalho. Sim. E fazendo, de novo, mais um paralelo entre esse processo que você falou, que o Holocausto chegou a ser um rodapé nos livros de história, você acha que isso foi uma das coisas que facilitou que pessoas atualmente olhem para o Holocausto e acreditem que ele não aconteceu? Você acha que isso foi um dos fatores que fez com que as pessoas olhem, por exemplo, para a ditadura militar e acreditem que ela não aconteceu? Foi essa falta de pegar esses acontecimentos e realmente mostrar que eram pessoas que estavam ali? Foi essa falta de ensino que fez isso chegar onde estamos hoje, digamos, no negacionismo também? Você acha que foi mais ou menos esse processo? Ou só é mais fácil mesmo fingir que nada nunca aconteceu porque não é comigo, assim? Por que você acha que existe isso? Esse fenômeno dos negacionismos, ele é muito mais complexo e tem algumas raízes muito mais profundas, né? Eu acho que o mundo, né, isso inclui a sociedade brasileira, só agora tem entendido, tem sentido, tem percebido na pele o mal que essa palavra negacionismo ela exerce sobre todos nós, né? A negação e a manipulação da história, da ciência, agora tem sido vista a olhos nus por todo mundo, e aí se mistura com questões políticas, com questões econômicas, com questões de cunho nacionalista, racista, e por aí vai. O negacionismo, por mais que se possa pensar por algumas pessoas, não é, entre aspas, um privilégio nefasto só do Holocausto. Mas esse negacionismo específico do Holocausto e a experiência de estar sendo estudado já há décadas, eu acho que ele pode e deve nos dar ferramentas, instrumentos para entender esse fenômeno global de negacionismos e principalmente combater esses negacionismos. Eu acho que existe muita coisa em volta dos negacionismos que acaba sendo uma estratégia, uma ferramenta que auxilia um projeto conspirador que é muito maior. Eu acho que uma dessas estratégias, por exemplo, é atacar a historiografia como um todo, atacar a história como ela é feita, que as universidades são dominadas por alguém e que os estudos estão tendendo para esses grupos. O negacionismo geral, esse negacionismo genérico que a gente está falando, histórico, ele não nega só um acontecimento específico. Na verdade, ele procura alterar os paradigmas de produção do conhecimento histórico. Ele ataca historiadores, ele ataca cientistas sociais, ele ataca essas pessoas como categorias profissionais. E ele quer questionar a forma com que nós, sociedade, nós produzimos ciência. Então, é aquilo que eu falei. Décadas de estudo e de reflexão acerca da negação do Holocausto pode nos dar, eu tenho certeza, algumas pistas e alguns caminhos para lidar com esse fenômeno generalizado que nós vemos hoje de negação histórica e de negação da ciência como um todo. O Pierre Vidal-Naquet vai nos dar muito estofo para lidar com isso, inclusive nos orientando a como lidar com o negacionista em si. Enfim, o fenômeno da negação do Holocausto existe dentro dele, no cerne dele, características, sem dúvida, que podem nos ajudar a compreender e a combater esse fenômeno que é muito maior hoje em dia no Brasil e em outros lugares do mundo. Sim. E agora, já se encaminhando para o final, eu queria te perguntar exatamente que caminho a gente pode tomar enquanto pessoas únicas, né? Eu, por exemplo, se quiser aprender um pouco mais sobre esse processo e como realmente entender o Holocausto de uma forma menos massificadora, entender personagens, como a gente estava comentando, eu queria te pedir indicações. Existe alguma obra que você diria para a gente consultar, desde livro, filme, o que você achar necessário? Existe alguma indicação que você diria para a gente consumir? Não, nem que seja só para começar a entender um pouco mais essa história e sair um pouco dos livros didáticos e um pouco mais para esses outros processos também.
Bom, como eu disse, não existe uma forma correta ou uma forma única de ser apresentado a ele, inclusive do lado oposto, né? Não existe uma forma correta de se educar sobre o Holocausto. Eu costumo dizer que as boas obras, né, os bons livros, os bons filmes, eles podem não ser bons livros e bons filmes para todas as idades, ou para todos os públicos, ou para todo mundo, né? Educação não é uma receita de bolo que você vai seguindo os ingredientes e é igualzinho para todo mundo e vai sair sempre o mesmo bolo, né? Existem concepções, existem conceitos, existem pressupostos teóricos e também existem as estratégias que são diferentes para crianças e adolescentes de idades diferentes, de perfis diferentes. Isso pode ser feito, né, no viés da literatura, do cinema, da arte como um todo, ou do próprio contexto histórico, dos direitos humanos, de tantas formas. O próprio Diário de Anne Frank, que é o mais conhecido, ele pode ser uma ferramenta interessante, se bem trabalhado, né? Enfim, assim como outros livros, outros filmes que existem por aí. Existem muitos diários publicados em língua portuguesa e eu sempre recomendo escritos em primeira pessoa, né? Aqui no Brasil, do ponto de vista da literatura infanto-juvenil, a gente tem outros diários, tem o Diário de Elga, tem o Diário de Mary Berg, tem muita biografia e autobiografia escrita por sobreviventes que vieram para o Brasil, livros que contam histórias de salvadores, tem os infanto-juvenis clássicos, né? Escondendo Edith, A Chave de Sara, tem quadrinhos, Maus, enfim, tem muita coisa por aí, mas são sempre recortes que eles nunca vão ser suficientes para compreender essa frieza e isso tudo que a gente está falando. Pelo contrário. E nem precisa ser essa a ideia, né? Filmes também, eu posso indicar os melhores filmes que existem, mas eles podem não se encaixar, e não se encaixam, né, para todos os públicos, para todas as perspectivas, para todas as idades. Né? A gente pode falar sobre a lista de Schindler, sobre o pianista, sobre A Vida é Bela, trazer isso mais para perto da gente. A gente pode falar sobre O Filho de Saul, sobre Jojo Rabbit, que eu acho um filme extraordinário, espetacular, mas ele pode não encaixar. Então, assim, a questão a gente sempre precisa buscar bons, para os educadores principalmente, né? A gente sempre precisa buscar bons produtos, mas tendo a consciência de que ele não necessariamente vai ser o melhor para aquela situação, para aquele grupo, para aquela idade, para aquele momento, né? Pode ser que um outro produto seja ainda melhor. Então, pode parecer frustrante eu dizer isso, mas cada caso requer uma reflexão sobre qual é o melhor produto para eu usar nesse caso aqui. O que eu estou buscando disso? Será que eu tô diante de um livro espetacular, um livro extremamente denso, uma biografia do Hitler, um livro do Saul Friedlander, do Raul Hilber, mas é aquilo que eu preciso, é disso que eu preciso nesse momento. Então a gente tem ali, existem, né, obras magníficas, mas é necessário pensar a partir do momento que se tem a consciência de que ali está um bom produto, se é ele mesmo a melhor escolha, no caso dos professores, por exemplo, para se trabalhar determinado assunto. Uma obra mais mal escolhida, por melhor que ela seja, não garante o êxito ali do trabalho pedagógico e pode se transformar numa catástrofe, né? Existem os produtos que são ruins, por definição, e eu não vejo possibilidade de um trabalho que possa ser realizado com produtos ruins, né? O caso do Menino do Pijama Listrado, por exemplo, é uma obra abominável por vários motivos, tanto o livro, principalmente o filme. Mas mesmo aquelas
obras boas, ou obras célebres, ou obras magnânimas, podem não se encaixar para todas as idades, para todos os perfis. Eu acho que isso é papel do educador, no momento da construção da proposta, compreender isso. Sim, acho que até mesmo pelo processo que a gente estava falando de humanizar essas narrativas, não é escolher um livro só, porque a narrativa que a Anne Frank passou, não é a mesma que diversas outras vítimas do Holocausto passaram. Cada um passou por um processo. A própria Ruth, que foi uma mulher que a gente entrevistou aqui na Aventuras, ela teve um processo completamente diferente no campo de Theresienstadt. Então, são muitos processos e é muito difícil escolher só uma narrativa para fazer as pessoas entenderem o que é o Holocausto, né? Acho que faz parte desse processo de querer montar um currículo mesmo para mostrar que são diversas facetas, né? E como a gente falou, né, o Diário de Anne Frank, ele pode ser uma porta de entrada, pode ser o início de um mergulho nessas histórias que vai levar a experiências e a trajetórias individuais muito diferentes do que essa jovem teve. E isso é uma coisa importante no processo de construção da memória, entender que o Holocausto não é uma história de 6 milhões de pessoas. São histórias, são 6 milhões de vítimas, mas são milhões de histórias. Não é uma história só. Cada história tem um nome, cada história tem um sobrenome. Era de uma pessoa que tinha um sonho, que tinha uma casa, e o que aconteceu com ela. Né? Quando a gente fala sobre o Holocausto, a gente não está falando de uma história só. Né? E a compilação dessas histórias dar visibilidade para essas histórias torna, inclusive na cabeça das pessoas, o evento muito mais complexo e muito mais compreensível do ponto de vista até racional. Né? A gente tem ali trajetórias absolutamente diferentes dentro de um mesmo contexto. Né? Essas obras clássicas, elas podem servir como boas aberturas, né? O Diário de Anne Frank, os livros do Primo Levi, ou a Lista de Schindler, está ali um universo sendo abertos, né? Mas também, como eu falei, e aí eu ressalto isso, a necessidade de identificarmos também os produtos ruins. O Holocausto se transformou num tema praticamente num tema de biblioteca, né? Assim, uma questão temática, né? E dentro da indústria cultural e dentro de uma noção até de certa forma recente, das últimas décadas, de comercialização do conhecimento. Desculpe a expressão, mas muita porcaria foi escrito, foi publicado, e também cabe a nós, né, que estamos nesse circuito, nessa missão há muito tempo, ajudar o público a identificar onde existem problemas e por que existem problemas. Né? Como a gente tem feito, como eu disse, por exemplo, com o Menino do Pijama Listrado. Sim. Carlos, essas foram as minhas perguntas. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei, foi uma verdadeira aula. Te escutar falando Legal. É muito enriquecedor. Falar sobre esse tema é sempre urgente, então a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso e contar com uma pessoa como você para falar sobre isso. Então, obrigada de verdade por aceitar nosso convite mais uma vez. Espero que a gente possa voltar a falar sobre isso, trazer mais temas como esse. É sempre uma honra te receber por aqui. Então, obrigada de verdade. Eu que agradeço, e as portas estão sempre abertas para aventuras. Contem com a gente, com a equipe do museu, que é uma equipe grande, é uma equipe jovem, bastante jovem, antenada, que entende por que e para que se fala sobre isso. Né? O museu, graças a Deus, se transformou numa realidade, num expoente na sociedade brasileira. Isso nos enche de orgulho. A gente está sempre sendo procurado para debater um determinado tema, e o trabalho ele é constante, né? Ele não para, mesmo na pandemia. Parece que isso não é exclusividade nossa aqui,
mas parece que na pandemia a gente trabalhou mais, até mais do que antes, né? Agora a gente está voltando, retomando aos poucos, o museu está reaberto à visitação, e eu faço o convite também para quem estiver em Curitiba, nos visitar. A visitação é gratuita, precisa ser agendada pelo site, mas é gratuita. Está ainda com uma limitação do número de visitantes, toda uma questão de segurança sanitária, que ainda é importante para espaços culturais como o nosso, que é um espaço fechado e tudo mais. Mas, aos poucos, as coisas vão melhorando e estamos nos preparando para, quem sabe, muito em breve voltar a receber as escolas, que é a razão de ser do museu. É para isso que ele foi criado, para receber alunos. Em breve isso vai estar voltando a acontecer depois de 2 anos. Que seja o mais rápido possível, porque é extremamente necessário. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas, nossa, é um sonho, assim, eu tenho muita vontade de ir, conseguir, não digo na pele, mas vivenciar isso um pouco mais de perto. É de verdade uma coisa que está na minha listinha de afazeres. Então, eu já estou super feliz de falar com você. Parece que eu estou um pouco mais perto de chegar onde eu quero. Mas, de verdade, Carlos, muito, muito, muito obrigada. Espero que a gente possa se falar em outras oportunidades. Para todo mundo que assistiu, um beijão também. Muito obrigada por assistirem e acompanharem nossa conversa. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, segue a gente, segue o museu em todas as redes sociais também. Faz como eu, vou sair daqui agora e vou maratonar os vídeos do TikTok, então vão também, porque tem muito conteúdo para vocês conferirem. Se vocês tiverem alguma ideia também de um próximo tema que a gente possa falar, comenta aqui embaixo. Vai que a gente traz o Carlos numa próxima oportunidade também. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijão para todo mundo e até mais.